boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Voltando aqui para a segunda live da semana, falar sobre o colágeno e a saúde capilar. Então vamos aguardar vocês irem entrando e aguardar aqui também a entrada da nossa convidada da noite. Dá um tempinho aí, o pessoal entrando. Chamando aqui a Cacilda. Prontinho? Boa noite. Boa noite. E Tudo aí, bom, não Belinha? é? Tudo bem, tudo certinho, graças a Ótimo, Deus. tudo Tudo em bem. paz. Pronto, perfeito. Isso aí. Pronto, minha amiga. Hoje Então, temos um tema interessante, né, Felipe? exatamente. Isso aí. Então vamos aí, pessoal. Vocês que forem entrando, vou só pedir um favor Uhum. para vocês. Lá embaixo tem um aviãozinho. Vocês vão clicar no aviãozinho e vão mandar para pelo menos 10 pessoas diferentes para elas poderem vir acompanhar a live. E vai lá nos que Ah. estão online, viu? Manda para essas pessoas para elas acompanharem aqui com a gente. Joia, Para mim, joia. para mim é um motivo de muita alegria, Cacilda, te receber, porque você foi minha professora durante a graduação, trouxe muito conhecimento da parte de farmacotécnica, você que tem uma especialidade fantástica nesse processo de farmácia magistral, processo de manipulação de cosméticos. Então você tem um conhecimento muito vasto e eu acho que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? E eu dou essa honra a você porque como mestre fui muito agraciado por ter passado pelos seus ensinamentos e hoje cá estou conversando, trocando uma ideia contigo. Então isso para mim é de muita alegria. Então te agradeço por ter aceitado esse convite. Ah, eu que agradeço esse convite. Agradeço também ter sido um excelente aluno. Você está me escutando bem, Felipe? Tô ouvindo bem. Ah, de vez em quando o seu áudio some um pouco. Ah, então tá, vamos corrigir isso aqui. Eu vou até aumentar o meu volume também. Gente, fala aí se o de vocês está alto. Pronto, Pronto. e aí agora? Agora tá melhor sim. Então, também para mim é um Então pronto. prazer, porque eu tive, junto na sua turma, foi uma turma muito especial, né? Você é um aluno que se destacou no conhecimento de óleos essenciais, tinha Ah, Maurício, tinha muita Elcio, gente boa. Elcio. Isso, uma turma excelente, excelente. E eu fico muito feliz de ter você como colega, porque eu sei que ter um colega farmacêutico com essa competência só dá alegria e só valoriza a nossa profissão. Com certeza. Viu? E aqui acho que Ah. mais feliz ainda também que você agora veio para o digital. Que coisa boa, né? Então seja bem-vinda aí para o Universo Digital. Para quem não viu aí, depois segue lá a Cacilda, vê lá as fotos dela, vídeo, já tá assim, botando para descer. Tô começando, tô engatinhando, gente, pedindo Isso mesmo. informação para tudo. Mas eu acredito. Oi, Laiane tá aí. Oi, Laiane, bem-vinda, outra aluna maravilhosa, viu? Graças Ó, a deixa Deus. esse negócio de aluno maravilhoso para lá, senão vai rolar ciúme, viu? Se não é. Mas tem pessoas assim que fazem a diferença com a gente, né? Isso Tem é muita verdade. gente. Mas vamos deixar para lá, que senão toda hora eu vou encontrar alguém muito Exatamente. maravilhoso por aqui. É Bom, o que é isso que a gente mesmo. vai fazer hoje? Vamos deixar uma estrutura, né? A estrutura da live vai ser basicamente assim: a gente vai bater um papo, falar sobre os benefícios do colágeno, o tão falado, tão conhecido colágeno, em relação à saúde capilar. E depois, com uns 15 minutinhos para o final, a gente vai deixar. Tem a caixinha de perguntas, vocês podem mandar as perguntas de vocês. No final, a gente vai respondendo. Eu respondo uma, a Cacilda responde outra, e aí a gente Uhum. vai caminhando. Então, basicamente, dessa forma. Cacilda, eu queria realmente assim entender um pouco mais. Você que tem essa experiência muito grande na parte de manipulação e já trabalha nessa área há muitos anos. Qual a sua experiência hoje em relação ao colágeno e os benefícios que ele traz para a nossa saúde em geral e posteriormente para a saúde capilar? O que é que você traz aí para a gente de interessante nesse ponto? Muito boa pergunta, e eu acho que foi um gancho bom para a gente começar.
a falar de uma forma muito prática sobre o colágeno. Certo. Eu vou devolver uma pergunta com uma informação. É bom você falar, Felipe, você que é muito expert em cabelo, em fibra capilar, falar só sobre um pouquinho sobre a estrutura do cabelo, para que Pronto. quando eu venha falar sobre o colágeno, a gente tenha uma melhor, assim, compreensão. Pronto, Viu? perfeito. Então tá. Bom, o nosso cabelo, basicamente, ele é uma estrutura formada essencialmente por proteínas. Além das proteínas, nós temos os lipídios, que vão ajudar na composição da fibra capilar, mas estruturalmente a gente tem um percentual muito alto de proteínas. Só que essas proteínas, basicamente, a gente vai falar da queratina, a gente vai falar também das ceramidas e do próprio colágeno. O colágeno, ele, para o processo de formação capilar, ele está alojado na região da nossa pele. Então, é o processo intrínseco de desenvolvimento desse cabelo, ainda na fase dentro da pele, que vai favorecer com que esse cabelo tenha uma estrutura mais fortalecida, uma estrutura mais saudável, que tenha brilho, tenha força, tenha resistência. Mas a gente precisa entender que no processo de síntese capilar, o colágeno ele está presente. O colágeno ele faz parte do processo de desenvolvimento da fase de crescimento do cabelo. Como o nosso cabelo tem ciclos de crescimento, ele tem a fase anágena, que é a fase de desenvolvimento do cabelo, tem a fase de repouso, que é a fase catágena, e a fase telógena, que é quando o cabelo cai. Então, na fase anágena, que é a fase de crescimento capilar, que é que eu posso adiantar para a gente? É que existe uma grande necessidade da presença do colágeno. O colágeno vai ajudar bastante no processo de crescimento do cabelo. Aí eu passo a bola para ti agora. Perfeito. Caiu exatamente onde a gente já tem essa compreensão basicamente da fisiologia, das fases do crescimento do cabelo, que é o que importa para a gente. Quando a gente pensa em trabalhar com o cabelo, a gente quer ter um cabelo que tenha um bom crescimento, que tenha a menor possibilidade de queda, de ressecamento, de prejuízo. Então, falar sobre cabelo e colágeno, a gente já está falando sobre a inserção de alguns aminoácidos, de alguns nutrientes, de algumas substâncias que são importantes para esse crescimento capilar, né? Exato. Eu fiz até uma anotação interessante aqui, que é o seguinte, toda vez, o nosso cabelo, ele tem uma estrutura que é muito rica em pontes de hidrogênio, pontes de enxofre. Além, essas pontes, elas são formadas para fazer a ligação entre as moléculas dos aminoácidos, não é isso? Que são aqueles aminoácidos que, inclusive, a gente vai tomando nas cápsulas de Pantogá, de Pilfu, Cisteína, cistina, né? metionina, né? Triptofano e outros. Triptofano, lisina, todos esses aminoácidos, né? Você começou com os principais, cistina, cisteína, metionina, que são os mais importantes, mas o que a gente já traz de informação é que quando a gente toma colágeno, a gente não está pensando no nosso organismo absorver a molécula do colágeno. Exatamente. A gente está pensando que esse aminoácido, que esse produto, seja ele o hidrolisado, seja ele em forma de peptídeos de colágeno, né? Que hoje a gente tem vários tipos de peptídeos de colágeno. Seja qual for o tipo de colágeno que a gente tome, a gente tem que visualizar que quando ele entra pelo nosso estômago, ele vai sendo degradado, digerido, atinge o nosso sistema intestinal e lá ele vai ser absorvido. Ele não vai ser absorvido uma molécula grande, extensa, como a gente toma. Ele vai ser absorvido quebrado. Então, quando ele se dissolve pelo todo o nosso sistema circulatório, né, ele vai atingir os capilares, entre eles a fibra, né, do folículo piloso. Basicamente, eu quero também falar, não quero ficar usando uma linguagem muito técnica, eu quero que nós temos todo tipo de público aqui, e às vezes fica cansativo usar uma linguagem técnica. Mas o que é importante a gente saber é que quando a gente faz a ingestão de colágeno, a gente está ingerindo os aminoácidos que vão compor como se fosse uma base nutricional para que nosso folículo piloso ele consiga formar,
né? A própria queratina, que também é uma proteína. A gente, quando fala em cabelo, a gente fala na proteína queratina, não é Exato. isso? Isso. Quando a gente pensa em colágeno, a gente está pensando em pele. Perfeito. Porém, as mesmas bases de aminoácidos que fazem parte da queratina são as mesmas que fazem parte do colágeno. Por isso que, quando a gente diz que está tomando colágeno, a gente está tomando os aminoácidos que vão compor tanto a queratina capilar quanto ao colágeno dérmico. Não é isso? A gente está Isso. nutrindo. O que você trouxe, eu acho muito interessante, muito pertinente falar, porque assim, a gente fala muito de colágeno e a gente pensa de colágeno como elasticidade, né? Colágeno é referente à elasticidade, a textura melhor da pele, é uma pele mais sedosa. A gente fala muito da pele. Mas quando a gente entende a fisiologia das proteínas, a gente começa a perceber realmente, como você falou, quando você come a proteína, você não está comendo a proteína inteira. O seu corpo está fracionando em pequenos pedaços, que são os aminoácidos, que vão fazer ligações ao longo do nosso corpo. Essas ligações, elas vão ajudar nos processos fisiológicos que a gente já sabe que funcionam. E aí a grande questão hoje é que existe um outro lado da indústria, onde existe hoje um colágeno vegetal. Esse colágeno vegetal, a gente sabe que no universo a gente não encontra um colágeno 100% vegetal, não existe ele. Mas ele é feito através de um sequenciamento de aminoácidos, de cadeias de aminoácidos, que são as mesmas cadeias do aminoácido, né, do colágeno animal, e esse sequenciamento faz com que você tenha uma molécula vegetal, 100% vegetal, oriunda, criando essa ideia de ser um colágeno natural. Isso é possível fazer porque, como você falou, existe uma sequência. E esse sequenciamento entre os aminoácidos vai fazer com que você tenha uma proteína sendo formada. A grande sacada, quando a gente fala do cabelo, é a gente perceber que, ao passo em que eu estou absorvendo, eu estou tomando colágeno, inclusive se fala muito sobre o colágeno verisol, né, um dos colágenos mais abundantes aí no mercado. E o pessoal fala, o colágeno verisol ele tem um resultado melhor. Mas como assim ele tem um resultado melhor? Né? Por que ele tem uma resposta melhor para a pele, para o cabelo, para a unha? Perceba que a gente vai falar um pouco de cabelo, mas a gente vai linkar pele e unha, porque não tem como correr. Dá para falar isso daí. Mas, assim, esse é um tipo de colágeno que é, enfim, dito como o melhor colágeno para a absorção do nosso corpo, porque existe um preparo, existe uma molécula preparada para poder ter um maior processo de absorção para o nosso organismo. Então, vai reduzir a perda. E a distribuição vai ser uma distribuição maior. Diferente de um colágeno mais antigo, sem as tecnologias de melhoramento de substâncias como um todo, a gente teria realmente um processo de reabsorção menor e automaticamente uma qualidade menor também desse colágeno. Então, a resposta as pessoas percebem, ao passo de 30, 60, 90 dias, as melhorias já após a tomada do colágeno em relação a tudo, né? Isso. O interessante é que a gente pensa o seguinte: o nosso cabelo, a nossa pele, ela necessita de nutrição. Isso. Muito antigamente, não se falava em fazer suplementação nutricional para o cabelo, nem para a pele. Por quê? Porque nós tínhamos uma alimentação mais saudável, nós não tínhamos esse hábito de ir em fast food, comer esses alimentos, né, processados, tudo isso. Então, o nosso organismo, ele estava muito bem preparado para obter todos esses benefícios através da nutrição simples. A nossa vida mudou. A gente começou a ter, né, uma necessidade, o mundo começou a ter uma necessidade de produzir alimentos com muita rapidez, né, ter todo esse contexto mundial e de nutrição que deixou o nosso organismo deficiente dos minerais que são obtidos do solo, das vitaminas. Quando a gente tem essa vida cheia de estresse, com todas as demandas que hoje a gente aumenta também os fatores dos radicais livres, então a gente deixa nosso corpo mais vulnerável. E menos nutriente ele absorve. Ele absorve pouco, porque a gente
traz poucos nutrientes com realmente força, né? Isso. Como era antigamente, e a gente ainda degrada para combater os radicais livres formados pelo nosso dia a dia, a gente degrada a pouca nutrição que a gente tem. Vem daí a necessidade de, muitas vezes, a gente suplementar de um produto já obtido por outras fontes, né? Quimicamente falando. Quando a gente fala em colágeno, a gente fala de uma proteína, a gente fala de uma proteína que é de origem basicamente animal, e agora, para atender esse apelo das pessoas que têm uma tendência a ser vegano ou não querer produtos de origem animal, fazem o quê? A indústria desenvolve esse sequenciamento de aminoácidos que fazem exatamente o papel do nosso colágeno endógeno. Exato. Hoje tem a indústria cosmética, a indústria da beleza, ela está sempre na vanguarda. Ela está sempre olhando, né, as tendências e ofertando esses produtos. Eu vou dar uma explicação, Felipe, aqui interessante que me ocorreu sobre como é que tem a diferença dos colágenos, né? Boa, muito bom. Porque o mercado hoje oferece, inicialmente a gente tinha uma ideia de colágeno hidrolisado. Isso. O que vinha a ser, então, aquele colágeno hidrolisado que a gente comprava e tinha que tomar 10 gramas, porque ele era pouco absorvido. Só para dar uma explicação aqui para o público, hidrolisar significa quebrar com molécula de água. Então, se pegava toda aquela molécula de um colágeno obtido, às vezes passa a ser chocante, mas não se choque. O colágeno é obtido de restos de animais que foram para o abate. E aí, esse, não é? Às vezes choca. De comer, tomar colágeno. Então, a indústria pegava esse colágeno, fazia o quê? Fazia a quebra da molécula de colágeno através de um processo de hidrólise, né? Lise pela água, e aí essa molécula se transformava aquela molécula que parecia uma gordura, que parecia um tutano, um mocotó, uma coisa desse tipo assim, só para ser bem prática, ele transformava em algo como um pó, algo digerível, sem aquele gosto de animal. A gente sabe que mesmo o colágeno hidrolisado, a gente não sente nem cheiro, igual a gelatina. Só que gelatina eles colocam os edulcorantes, colocam os corantes, os sabores artificiais. O colágeno não, geralmente era neutro. Tinha só aquela sensaçãozinha de algo diferente que você tomava, se você não edulcorasse com nada. E aí, a partir desse colágeno, a indústria percebeu que era necessário a pessoa tomar 10 gramas para que o organismo, lá no intestino, após todo o processo da digestão, absorvesse uma pequena fração. Aí foi aumentando essa tecnologia e eles começaram a dividir o colágeno em peptídeos. E aí foi que ganhou esse boom no mercado, né? Que aí veio o Verisol, o Peptan, tem um medicamento industrializado, eu acho que é Fácia, que você compra o envelopezinho do colágeno, não é? Então, a partir desse colágeno, que foi em pequenas moléculas, percebeu-se que não era necessário dar 10 gramas, e sim 2,4 gramas deste colágeno para obter o mesmo benefício. Perfeito. E aí a indústria evoluiu um pouco mais. Ao invés de fazer os peptídeos de colágeno, eles perceberam que a molécula do colágeno, nossa, ela é feita a partir da junção de 3 aminoácidos. Então criou-se os tripeptídeos de colágeno. Hoje ele está na indústria com o nome de Moricol. Esses tripeptídeos, eles são tão mais semelhantes com o nosso colágeno e tão menor, apesar de não ser os dipeptídeos, serem os tripeptídeos, o que é que acontece? O nosso organismo vê como algo natural e orgânico e ele naturalmente absorve. Então, aí diminuiu-se a necessidade de uma dose de 2,4 gramas para uma dose de 500 miligramas, que equivale a 0,5 gramas. Que maravilha, né? Então, a indústria cosmética, ela percebe isso.
E interessante é que após 90 dias tomando, a pessoa que vai tomar, seja o colágeno hidrolisado, né, que é o volume maior, seja os peptídeos, ou seja, os tripeptídeos de colágeno, a pessoa observa uma mudança na pele, uma Exato. mudança na densidade do cabelo. Cabelo. Perfeito. Você pontuou bem quando você falou que é quando a gente fala em cabelo, a gente está falando em cabelo, em pele e unha. Pele e unha também. Exato. Isso. Teve, eu assim, para mim, ó, palmas, porque explicação melhor do que essa não há, né? Não é à toa que é a nossa Cacilda. Então, o que eu queria trazer dentro disso que você trouxe, Cacilda, é assim, você falou uma coisa importante que eu acho que as pessoas às vezes elas não se atentam e para mim foi motivo de questionamento também o porquê que a gente deve suplementar. E a gente tem um solo pobre hoje, o solo está empobrecido por uma série de coisas, substâncias químicas, agrotóxicos e uma série de coisas que estão ali para tentar fazer o melhoramento daquela espécie. O próprio melhoramento genético também ele traz empobrecimento em algumas ofertas nutricionais. Só que tem um grande fator que muitas vezes a gente não percebe, que é o nível de inflamação intestinal. Quando você vai fazer um hemograma, um exame de sangue, basicamente a gente tem lá os marcadores, né? Quando o monócito, né, os monócitos eles são indicadores de inflamação intestinal. É sempre grave isso. Monócito mais alto, acima principalmente de 5, já é indicativo de inflamação intestinal. Mais de 90% da população brasileira tem inflamação intestinal. Então, o que é que vai acontecer? Os nossos alimentos, por mais que a pessoa diga assim, poxa, mas eu tenho uma dieta extremamente balanceada, eu como tudo como devo comer, eu não excedo em nada, eu não vacilo em nada, mas ainda assim, esses alimentos que ela está comendo, por algum motivo, ela pode estar passando ainda por um processo de inflamação a nível intestinal. Então, essa absorção, porque a absorção é um fato e reabsorção é outro. São histórias diferentes, né? Então, a gente absorve através da absorção, distribuição, né, aquele processo de ADME, mas a gente tem o outro problema que é na hora da reabsorção. E o cabelo e as unhas fazem parte de uma circulação periférica. Então, se está chegando pouco para os órgãos principais, imagine os órgãos periféricos. Imagina o couro cabeludo. Imagina a unha. Então, é por esse motivo que quando você suplementa, quando você usa algo com uma certa intensidade e você se preocupa com a relação de como está o seu nível de saúde intestinal, como está sua rotina, o seu dia a dia, seu nível de estresse, se o cortisol está mais baixo, se outras coisas estão equilibradas, você consegue, consequentemente, fazer de um colágeno, independente se seja um colágeno, como você pontuou, um colágeno hidrolisado, um peptídeo, um tripeptídeo, você vai conseguir melhorar a reabsorção dele para o seu organismo e o efeito, a resposta, ela vem com mais brevidade. E o grande detalhe aí que a gente precisa se atentar, é que cabelo, apesar de parecer ser uma coisa tão simples, mas é um tema muito complexo, é algo que determina de tamanha complexidade para a gente compreender quais são os fatores que vão desencadear o crescimento do cabelo. E aí, em 2013, esse dado é bem importante, os pesquisadores descobriram um tipo de fator, que eles chamam de beta-FGF, que é o fator de crescimento de fibroblastos, onde eles descobriram que o fibroblasto é uma célula que ela produz colágeno, ela produz um precursor do colágeno. Então, se agora eu tenho, de forma sintética, né, eu posso sintetizar o beta-FGF e eu utilizo isso num tônico, utilizo isso diretamente no cabelo, eu estou favorecendo a fase anágena, ou seja, o crescimento capilar. Então, eu desenvolvo mais cabelo através do processo, basicamente, da fisiologia do colágeno. Ao invés de ser somente pela absorção por via oral, eu faço uso tópico. Isso. Felipe, e me ocorreu quando você estava falando que é importante as pessoas saberem o seguinte: quando a gente está passando por algum fator, seja esse a inflamação intestinal, falar em intestino hoje, é falar da saúde em geral do corpo da gente, né? Fala na saúde até emocional. Exato. Fala da saúde capilar. Então, quando a gente vai pensar que o nosso organismo ele é um sistema perfeito,
A gente vai até fazer até algumas perguntas que já me fizeram na época da faculdade, assim, ô Pró, por que que quando a gente está fazendo um tratamento de câncer, com quimioterapia, por que que o cabelo cai e a gente fica careca? Boa. Exatamente porque o nosso organismo, ele vai priorizar os órgãos vitais. Se a Exato. pessoa está ali fazendo uso de produtos que são altamente tóxicos, né? O que é que o organismo vai fazer? Vai direcionar toda a sua força para proteger coração, Pulmão. cérebro, né? Os órgãos vitais. O Exato. cabelo, ele deixa de mandar os nutrientes e aí, consequentemente, os cabelos caem. E Exato. aí, depois, claro, você ficando, recuperando a saúde, eles vão voltar a crescer. Mas por aí a gente tira que a gente está diante de um ser, né, de um organismo muito perfeito. Isso. E até mesmo a gente saber que hoje a gente não precisa estar atravessando uma doença tão grave para muitas vezes a gente perceber essa queda capilar a partir de determinados fatores que a gente nem imagina. Às vezes uma noite mal dormida, numa sequência de dias, o nosso organismo vai estar com tantos fatores de estresse que ao invés dele estar mandando os nutrientes para essa finalidade de manter o cabelo na fase de crescimento, ele vai estar voltando esses nutrientes para combater outros fatores para preservar a saúde. Então é Exato. interessante a gente pensar que quando a gente está com um cabelo saudável, com a pele saudável, as unhas saudáveis, isso é um reflexo de que o nosso organismo ele está em equilíbrio. Exato. Toda vez que a gente tem qualquer disfunção, os primeiros órgãos a deixarem de receber essas nutrições, né, é cabelo, pele e unha. Então, Exato. quando a gente tem um indicativo de uma queda capilar ou de um baixo crescimento, está muito relacionado a fatores que a gente tem que corrigir. Seja eles o açúcar, a presença, né, do consumo alto de açúcar, o consumo de substâncias à base de muito, a gente chama de xenobióticos. Mas o que são eles? São substâncias conservantes, são as substâncias presentes nesses fast food. Então, se a gente pode evitar, se a gente pode, pelo menos assim, uma vez ou outra, fazer uso dessa, né, do consumo, porque a gente também tem que viver a vida, estar diante Ah, de com tudo que é certeza. possível, mas Com se a certeza. gente no dia a dia, né, evitar o consumo excessivo de açúcar, de sal, de gorduras saturadas, e a gente puder manter uma dieta um pouco mais saudável, a gente vai corrigir o nosso organismo e, consequentemente, a gente vai ter um cabelo mais bonito, uma pele mais bonita, uma unha mais saudável. Exato. Esse ponto que você trouxe, ele é assim, algo que eu falo diariamente aqui no meu espaço, né? Para quem não me conhece, eu tenho um salão de beleza com minha esposa. E Cacilda vem aqui, o cabelo dela tá lindo, assim, maravilhoso. Depois me diga qual salão que você vai, viu? Mas o que é que Ai, acontece? A gente lidar com essa questão de queda de cabelo diariamente. E na época, eu me lembro que quando teve o início da pandemia, antes mesmo das pessoas terem Covid, eu já recebia mensagens de pessoas falando que o cabelo estava caindo. Ó, não tive Covid, mas meu cabelo está caindo bastante. E o que é que a gente percebeu naquele período, né? Um estresse muito alto. Né? O nível de estresse, o pico de estresse. O que é que o estresse vai fazer, basicamente? A gente vai alterar a fisiologia do nosso corpo. A gente vai fazer com que o organismo, como você pontuou muito bem, vá focar nos órgãos vitais. Só que aí tem um grande problema. O nosso intestino, ele sofre diretamente a relação com o seu emocional. Então, se eu gero estresse, o que é que vai acontecer com o meu intestino? O que é que vai acontecer com o meu estômago? Primeiros sintomas que as pessoas relatam. Comecei a ouvir minha barriga fazendo um barulho. Parece que está roncando a barriga, né? Parecendo que tem um motor dentro da barriga. Então, aquele ronco, gases, né? Perturbações do ponto de vista dos movimentos peristálticos, do processo de deglutição do alimento. Então, tudo isso você começa a notar. Então, se eu tenho aqui esse link emocional e tenho o link intestino, eu também tenho que fazer outros links, pele, e tenho que fazer o link cabelo.
A pele também vai reagir com inflamações, como por exemplo a dermatite. E aí eu tenho vários exemplos aqui de pessoas que cursam com dermatite seborreica. E a dermatite seborreica dessas pessoas, acreditem, a grande maioria está ligada à alimentação, com fatores inflamatórios. Eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, mas glúten e lactose, como grandes vilões aí, fora os outros alimentos, né, que são condimentados. E aí, a questão emocional. Aí eu faço uma brincadeira com a pessoa. Eu falo assim, ó, você tá com esse couro cabeludo, inflamado, tá descamando um pouco, vamos fazer uma brincadeira? Passa uma semana tentando assim reduzir ao máximo a ingestão de glúten e de lactose, para ver no que vai dar. E aí uma semana, 15 dias depois, a pessoa fala assim, olha Felipe, reduziu assim 80% do meu problema. E eu comecei a fazer outras coisas, andar, fazer uma corrida, uma atividade física. Ou seja, ela melhorou a fisiologia mental e ela melhorou também a condição de absorção de nutrientes do organismo dela. Consequentemente, ela conseguiu tratar um processo de dermatite seborreica. Lógico. O áudio está sem áudio. Está sem áudio Tá. ainda? Agora, voltou. Voltou, né? Pronto. Voltou. Então, é lógico que eu não posso dizer que é um processo de cura da questão da dermatite seborreica. Mas o que eu quero dizer é que só com a alimentação e com o controle do nível emocional, essa pessoa conseguiu controlar a inflamação. Quem dirá um processo de queda capilar? Só que na queda capilar, a gente tem outras variantes. A gente vai ter o que a gente chama de eflúvio, né, que são quedas que podem acontecer de acordo com uma série de fatores. A gente tem aí o principal como o eflúvio telógeno, que é uma conversão rápida da fase de crescimento do cabelo para a fase de queda. Ou seja, o cabelo nasce, cai mais rápido do que deveria. Se essa fase de crescimento duraria 4 anos naquela pessoa, ela está durando de repente ali 6 meses. Então o cabelo cresce por 6 meses e depois cai. Então ele começa a perceber que o cabelo não está tendo tanto comprimento. E aí é onde entra a questão da suplementação. É onde faz-se necessário, além de identificar qual é a causa daquele eflúvio telógeno, que pode ser um estresse, pode ser uma alimentação errada, pode ser uma série de fatores, uma cirurgia, um processo que foi feito, mas exige também a necessidade de suplementar. E os suplementos, eu sei que você é muito top nisso daí, e eu queria que você trouxesse também um pouco dos quais são os suplementos necessários que você costuma passar para os pacientes e que você percebe resultado. Né? O que é que você leva em consideração, Cacilda, na hora de formular algo para alguém nesse tocante à queda capilar? Pronto, partiu num ponto que eu gosto muito de Ah, falar. Falar sobre fórmulas, né? Porque o meu isso. dia a dia mesmo é na farmácia, na minha farmácia, que é uma farmácia de manipulação, onde eu vou percebendo as necessidades que me chegam. Assim, às vezes a pessoa diz, olha, o meu cabelo, eu não percebo o crescimento. Aí eu digo, por que que você não percebe? Ah, porque eu vejo cair com um bulbo. Elas dizem assim, caiu com o bulbo, quando pega aquela partezinha interna do bulbo. Isso. Ali não é o bulbo, ali é o folículo, ali não é o folículo, né? Ali é a queda, trazendo um pouquinho da raiz. Isso, é a própria raiz do cabelo. Seria A a própria própria raiz do raiz. cabelo. O Que ela está bulbo continua. encaixada. Ela está encaixada Isso. no folículo, né? Então ela quando sai um pedacinho dela, mas Sai com não um pedacinho. É o que mais deixa as pessoas amedrontadas, né? Tem isso. pessoas que chegam dizendo assim, olha, eu estou evitando lavar meu cabelo, porque quando lava, cai, eu vejo uma infinidade de cabelo. Eu tenho clientes lá que elas fazem o seguinte, elas juntam o cabelo da semana toda, aí tiram a foto e me mandam para me assustar. Ah, Porque ela, onde está no. Ela vai juntando. E não é uma só cliente, não, são várias. Olha aí o que está acontecendo com o meu cabelo. Na verdade, o que a gente. A queda de cabelo, ele é um processo fisiológico e normal. O nosso isso. cabelo ele tem as 3 fases bem definidas. A fase anágena, que é essa fase do crescimento, ela tem a Isso. maior duração.
Depois tem aquela fase onde o cabelo vai parando de crescer, vai ficando estagnado, que a gente chama da fase catágena. Passado, né? Isso. E aí é uma fase onde ele está entre quase se desprendendo, né? Aí ele entra na fase telógena, essa fase dura pouco tempo, um mês, às vezes menos. E depois vem a fase telógena, que é a fase realmente do cabelo, da queda do cabelo. Exato, Só que é que normal. que é normal. O nosso couro cabeludo, a gente tem cabelo em todas as fases. Então, cair cabelo durante o dia, durante o banho, é aquele cabelo que já estava se desprendendo aí com o atrito, com a mão, com o massageio, ele já cai. Ele iria cair de qualquer jeito, né? Exato. Então, isso não é um fator que deixa a gente assustado. Agora, quando é que a gente vê realmente a necessidade de fazer uma suplementação? É quando a gente percebe que aquela queda de cabelo, ela está acima do normal. E o Isso. cabelo, a gente começa a perceber que ele vai miniaturizando. A gente percebe que a fibra capilar, ela vai ficando mais fininha, para falar um termo bem, Isso. bem, né, popular. Então, quando a gente vê que o cabelo perdeu densidade, ele perdeu massa, ele perdeu volume, isso significa que existe algo que é geralmente um fator nutricional. E Exato. claro, como eu falei anteriormente, se fez os exames, a pessoa está com né, o organismo integralmente rígido, não tem nenhuma alteração significativa que vá demonstrar que aquele é um problema de base, então a gente já começa. Eu só trabalho com o cliente que ele venha descartando todas as outras possibilidades. Por quê? Porque se a gente simplesmente atende uma pessoa e suplementa algumas vitaminas, a gente pode estar retardando o diagnóstico de uma outra doença. Exato. Então, a primeira coisa que a gente olha, com a sua vida, está tudo normal, seus hormônios estão normais, sua vida está tranquila, pronto. Chegou nesse ponto, vamos fazer uma reposição nutricional. Na outra semana, quando eu termino de tomar meus medicamentos, 1, 2 semanas, eu já vejo o cessar dessa queda? Não. Não. Para que esse produto ele venha fazer essa reposição, a gente sempre diz, a pessoa começa, é um tratamento de 3, de 6 meses. Isso. No mínimo aí, para que a pessoa consiga a perceber que os cabelos, porque quando a gente nutre, quando a gente faz um suplemento desse, o que é que a gente quer fazer com o cabelo? Dar mais nutrição para prolongar a fase anágena, que é a fase Isso. de crescimento, reduzir a fase telógena. A catágena ela vai acontecer naturalmente, Vai mas acontecer, com certeza. se a gente prolonga, aquele cabelo que iria. Porque o normal é de 4 a 7 anos o cabelo só crescendo, né? Outros, meses ou semanas, caindo, Exato. parando de crescer. Então, se a gente pega esse cabelo que ele está crescendo, como você falou do eflúvio telógeno, Exato. você percebe que o cabelo nasce, e em pouco tempo ele já cai, significa que existe uma deficiência nutricional. Se a gente Perfeito. der esse suporte, o que é que a gente vai fazer? Aquele cabelo que iria crescer durante 4 a 7 anos, a gente vai potencializar para que o crescimento dele dure ao máximo e só caia depois de 7 anos. Exato. E assim, Cacilda, você trouxe um ponto muito importante que eu acho, que é as pessoas pararem de tentar pensar. E eu te perguntei isso foi proposital. Porque assim, muitas vezes as pessoas quando vêm até a gente, é porque eu confio muito em você. Sim, A gente não combinou nada. O foi que é que mesmo, não acontece? tivemos nem tempo. Pois é, não tivemos nem tempo no trabalho. Mas o que é que acontece? Quando a pessoa busca um tratamento de cabelo, ela busca um milagre, um tônico. Não sei se vocês assistiam os desenhos antigos, mas tinha um tal do Zeca Urubu, que ele jogava um tônico no cabelo do cara. O cara era careca, e aí ele Lembro. jogava o tônico e ia cortando o cabelo, e jogava o tônico e ia cortando o cabelo. E se vendeu uma mágica de que é muito fácil crescer cabelo. É assim, é rápido, é fácil, é brincadeira. Então vamos partir a usar 3, 4 tipos de substâncias diferentes e fazer o cabelo crescer. Só que na prática isso não é real. Quando eu falei do eflúvio telógeno, eu falei de, assim, de uma forma muito abrangente,
Mas se a gente for entrar um pouquinho, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Vitamina D. A hipossuficiência de vitamina D, ou seja, a deficiência dela, né, deficiência não completa, mas parcial da vitamina D, é um grande fator desencadeante da queda capilar. E aí, por que que isso tem acontecido nos últimos anos? Pelo amor de Deus, se tiverem dermatologistas, não me batam no que eu vou falar, mas existe um grande aspecto aí interessante em relação também ao uso dos protetores solares. A gente sabe que é importante usar protetor solar, a gente entende isso, mas assim, os estudos trazem também que há também um processo de bloqueio nessa produção da própria vitamina D através do uso excessivo do protetor solar, mesmo em ambientes internos. Então pensa aí, hoje a gente está trabalhando mais dentro dos escritórios ou em ambientes externos? Cada vez menos estamos em contato com o sol. A gente sai de casa, entra no carro, vai para o escritório, depois volta para o carro, volta para casa. Você não viu a luz do dia. Você trabalhou ali no local com luz artificial o tempo todo. Então você vai ter uma redução significativa na vitamina D. Isso vai desencadear uma queda capilar, além da redução da sua imunidade. Aí a gente tem vitamina B12, mesma coisa. A gente tem a questão do ferro, da ferritina, a mesma coisa. Então a gente tem inúmeros fatores que vão ocasionar, no caso da sua deficiência, a queda do cabelo. Então quando perguntam para nós, farmacêuticos, perguntam assim, e aí o que é que você tem de bom para crescer cabelo, para parar a queda de cabelo? Eu falei, ué, mas como é que eu vou saber? A gente precisa partir agora para a parte laboratorial. Entender como é que está a sua condição laboratorial, entender como é que estão os seus exames, avaliar o cortisol, avaliar essas principais vitaminas, a vitamina C também, todas as vitaminas do complexo B, o zinco, que é um precursor fantástico no processo de crescimento do cabelo. Entender todo esse contexto para poder propor para aquela pessoa um tratamento personalizado. Não existe fórmula milagrosa. O que existe até hoje, que as pessoas usam, são principalmente vasodilatadores diretos. E a gente tem um exemplo que a gente pode falar, que é o minoxidil. Então, o minoxidil é muito usado, porque ele tem um processo de ser um vasodilatador, né? O efeito colateral dele, do uso por via oral, ele é um medicamento que é um antihipertensivo, mas perceberam que pacientes calvos que utilizavam o minoxidil por via oral, o efeito colateral era, o cabelo começou a crescer. E aí, é aquela história, o uso off-label dele foi viabilizado e começou a se utilizar em uso tópico. Aí eu tenho no universo natural, que eu trabalho com óleos essenciais, o óleo essencial de alecrim, batendo ali testa a testa com minoxidil. Tanto o óleo essencial de alecrim, você vai aumentar a circulação sanguínea local, vai estimular a fase anágena, beleza. Só que tem um detalhe, eu indiquei isso para a pessoa usou minoxidil, usou óleo de alecrim, usou seja lá o que for, mas será que ela descobriu porque que o cabelo dela está caindo? Isso. Será que ela sabe realmente o porquê? É por isso que a gente pergunta, e a gente é bem taxativo na anamnese, para realmente saber por que eu tenho que tratar com consequência se eu sou incapaz de identificar a causa. Então, quando eu identifico a causa, aí eu tenho um tratamento perfeito. Aí é bomba certa e dá tudo certo. Com certeza, Felipe. Ó, você falou aqui aí de todos os elementos, né? Hoje a gente tem muita carência mesmo da vitamina D, da vitamina C. A gente sempre ouviu falar na vitamina A. A vitamina A tem que ser utilizada com cuidado, né? Porque vitamina A, às vezes a gente ouvia dizer, vamos fazer uso de Adeforte. Olha, na minha época a gente comprava aquela ampolinha e colocava... Não? Aí, ó, aí o que é que acontece com o que acontecia? A gente muitas vezes tinha a ideia de que se você colocar determinados produtos, ele vai ter aquele efeito muito rápido. Mas a hipervitaminose A, por exemplo, ao mesmo tempo que se você estiver com baixa de vitamina A, seu cabelo cai, no excesso acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que é importante a gente realmente saber esses parâmetros, porque o excesso de biotina, todo mundo hoje fala da biotina para o cabelo. E muitas vezes você passa o mês tomando biotina e você começa a perceber o seguinte, após o terceiro mês de biotina, você diz, poxa, eu estava indo tão bem e meu cabelo começou a cair de novo.
Exato. Ele não estava, ele estava ficando forte, bonito. Muitas vezes é o excesso da biotina. Biotina, perfeito. Então, a gente precisa saber o seguinte, que até mesmo para nutrir o cabelo, para se utilizar de uma forma coerente, quando a gente afasta todas as outras possibilidades, que aí quando a gente pensa na nutrição, é que a gente vai suplementar e a gente saber que essa suplementação, ela pode ter um período limitado. Se depois de 3, 4, 6 meses, você fazendo o suplemento daquelas vitaminas, você percebeu que o cabelo continua com uma queda muito intensa, né? Você deve fazer uma investigação muito mais profunda. Isso. Porque Perfeito. é possível que não tenha, que aquele fator não seja um fator nutricional, possa ser um fator genético. Às vezes, quando você vai olhar, o pai e a mãe já tinham o problema, os avós, né? Então, a gente Claro. consegue retardar algumas coisas, mas a gente não consegue mudar o DNA, a gente não consegue alterar o nosso organismo. A gente Isso. precisa só controlar os fatores que vão desencadear aquele processo, né? Perfeito, exatamente. E assim, quando a gente pensa nessa questão dos eflúvios, a gente tem que, na hora de dar o diagnóstico, saber separar o eflúvio da alopécia. E aí eu quero trazer um pouquinho sobre isso, né? O eflúvio basicamente é uma queda que acontece além do normal, sendo que o fator normal, você pontuou muito bem, que a gente tem cabelos caindo todos os dias. Alguém fez esse estudo, não fomos nem eu nem você, mas disse que a literatura traz que se cai em média de 100 a 150 fios de cabelo por dia. Essa é a média. O cabelo cai e ele nasce normalmente. Uma pessoa que está em processo de eflúvio, o cabelo vai cair e vai nascer também. A questão é que ao invés dele cair de 100 a 150, vão cair 200 fios, 250, 300 fios ao dia. Ou seja, vai cair uma quantidade maior. Então, para você poder regularizar esse cabelo, você precisa encerrar o ciclo, ou seja, a causa, você precisa identificar e encerrar com ela. O cabelo, naturalmente, o organismo naturalmente, ele tem um prazo para se recuperar. Né? Toda pancada que a gente dá para o nosso corpo, ele demanda um certo tempo para poder reagir. A gente cobra muito dos nossos anticorpos como se eles fossem assim disponíveis o tempo todo, e não é bem assim. Eles precisam de um tempo, né? Precisa de um tempo para poder realmente vir e trabalhar. A mesma coisa quando a gente passa por um processo como esse. Então, se o cabelo caiu, ele caiu por conta de um fator inflamatório que foi ocasionado, pode ser estresse, pode ser uma cirurgia que você fez, pode ser uma deficiência nutricional. E por mais que você suplemente ali por 3, por 6 meses, o corpo ele precisa de um tempo para poder assimilar tudo aquilo. Então é por isso que muitas vezes a gente vai ter processos de eflúvio telógeno que vão durar um ano para poder ser tratado. Entendeu? E aí tem um outro fator. Você vai e regulamenta aquela questão do crescimento do cabelo. Só que um tempo depois, a pessoa vai e experimenta uma queda contínua de cabelo. Pô, mas está caindo do mesmo jeito, está caindo do mesmo jeito. E aí vai fazer a investigação do ponto de vista genético. E aí entende que aquele cabelo estava caindo, além daquela pessoa ter o eflúvio, ela também cursava com alopécia. Isso pode acontecer. Ou seja, uma pessoa pode ter calvície, mas ela também pode sofrer um eflúvio telógeno, ou seja, o cabelo pode cair por falta de vitaminas. Então, por isso que o diagnóstico ele não é tão fácil de lidar. Você tem que estar olhando de forma pormenorizada. E no caso da alopécia, a gente já tem uma condição de origem genética. A gente tem basicamente um componente andrógeno, que é a testosterona, o hormônio que está predominantemente nos homens, tendo maior ligação, tendo mais ligantes para o folículo capilar, na região aqui do topo, né, da cabeça, e na região aqui, na região frontal e na região do topo da cabeça. Na região lateral, a gente já tem uma quantidade menor de ligantes no folículo. E o que é que vai acontecer para uma alopécia acontecer? A gente tem a testosterona, sendo um hormônio masculino, sendo convertido por uma enzima chamada de 5-alfa-redutase em dihidrotestosterona, chamada de DHT. Todo o tratamento para a alopecia androgenética é basicamente focado na 5-alfa-redutase. Então, é impedir ou inibir a produção dessa enzima para que ela não converta a testosterona em DHT e faça com que o folículo passe por um processo de miniaturização. Então, o folículo que dava um cabelo crescendo ali
2 anos, 3 anos, 6, 7 anos, aquele folículo começa a perder energia, ele começa a produzir menos. É como se a terra que está produzindo Sim, aquela plantinha está perdendo sim. força, você precisa adubar. Uhum. Então a gente Isso. tem que adubar e o couro Uhum. cabeludo, ou seja, dar nutrientes para ele, dar elementos, e aí é de forma contínua, não é como no eflúvio que você trata e melhora. No caso da Uhum. alopécia, acreditem, é para a vida inteira. Então não Isso. adianta dizer, sou calvo, fiz um tratamento de 6 meses e agora eu não sou mais e acabou. Não, tem que É. continuar, porque os fatores eles continuam. Continuam, é. O DNA, a genética, ela é muito forte, né? A gente Isso. percebe que, às vezes, uma pessoa muito jovem, já com principalmente nos homens, isso acontece. Às vezes, com 30, 28 anos, a gente já começa a perceber a calvície. Enquanto em determinadas pessoas já está lá com 50, 60 anos, todo cabeludo. Então, esses fatores genéticos não dá para reverter, dá para a gente minimizar, dá para a gente ficar utilizando todos esses suportes para retardar o que mais a gente conseguir, não é? Exato. Então, eu anotei aqui é, é, uma composição básica. A gente precisa, na hora que estamos pensando em utilizar um produto para o cabelo, um suplemento capilar, a gente colocar os aminoácidos essenciais, né? A gente sabe que o Isso. nosso organismo, quer dizer, que na natureza toda, ele trabalha com 20 tipos de aminoácidos. Desses 20 tipos de aminoácidos existentes na natureza, 18 deles fazem parte da nossa estrutura do cabelo. A gente vê Isso. o quanto o aminoácido ele é importante. Pronto, ele é Então a importante. gente precisa, e nós temos aminoácidos que são naturais. O nosso organismo mesmo, ele produz naturalmente. Outros, o que a gente tem o nome de essencial, a gente precisa obtê-los através de uma boa nutrição, Isso. né? Então é por isso que é importante a gente pontuar que os aminoácidos, eles que formam a base da formação da queratina, que é uma proteína, ela é formada a partir desses aminoácidos. Só que essas moléculas de aminoácidos, elas são ligadas através de algumas pontes que tem enxofre, que tem hidrogênio, é como se fosse uma escadinha na forma helicoidal. Então, Isso. o que é que acontece? O nosso cabelo ele vai ganhando aquela conformação. A partir do momento que a gente percebe a carícia de algum desses aminoácidos, a gente vai percebendo o cabelo mais enfraquecido, mais desidratado, tudo isso. Exato. Então, basicamente, aminoácido. Além dos aminoácidos, a gente precisa saber que essas moléculas, que são os filamentos, eles são também ligados entre si com moléculas de silício. É uma das Boa. substâncias que está Muito bom. mais abundante no nosso organismo, porque Verdade. ele faz parte de todo o nosso, né, sistema de Tem o produção muscular. X-Nutriment, né? O O X-Nutriment. X-Nutriment, tem o Silício Max, tem o Isso. Nutricolin. São Isso. várias fontes de silício que hoje, né, a indústria cosmética ela vai oferecendo para que a gente possa fornecer esse silício que é como se fosse aquele ligante entre os aminoácidos. E aí vem a necessidade das vitaminas. As vitaminas A ou beta-caroteno. Eu gosto muito do beta-caroteno porque é um carotenoide e ele é uma provitamina A. Se sua vitamina A ela está em deficiência, o que é que o beta-caroteno faz? Ele se transforma em vitamina A e nutre. Mas se Perfeito. você estiver com a vitamina A numa dose normal, ele é eliminado sem causar a hipervitaminose A, o que Isso. é importante também. E aí eu anotei também as vitaminas do complexo B, dentre as que mais se destacam é a vitamina B2, B12 e a biotina, que é a B9, não é isso? E Isso. aí vem zinco, selênio, vitamina D, ferro, que você pontuou muito bem. Será que eu esqueci de mais algum nutriente aí? Não, sempre tem alguma coisa, mas eu acho que esses são os principais, né? E Ah, tem uma coisa que eu vi aqui no chat que falaram sobre o transplante capilar. Hoje, sim. o transplante capilar, ele para a pessoa que cursa com calvície, só para explicar para vocês,
Antigamente a gente tinha. São inúmeras técnicas de transplante capilar. Alguns anos atrás se retirava uma fração chamada de uma fração da área doadora do couro cabeludo, que era principalmente essa região aqui do fundo da nuca. Então ele ia lá, cortava um pedaço, uma seção do couro cabeludo, dava o ponto lá na cabeça e extraía folículo por folículo e ia fazendo a reinserção desse folículo na região onde foi afetada pela calvície. Numa região onde tem uma área afetada por calvície, a gente tem basicamente um folículo em inatividade, ou seja, ele não funciona mais. Ele morreu. É a terra que não produz mais, é a semente que já não nasce mais. Você pode tentar vários estímulos, mas o que ele produz é muito pouco. Por isso que é o ideal você identificar um processo de alopecia, um processo de calvície, mais cedo, para você propor um tratamento e retardar, postergar o processo de queda do cabelo. Então, quando você fazia um implante naquela condição, o que é que as pessoas achavam? Ah, eu não preciso fazer mais nada, porque agora já está implantado, e eu não preciso mais cuidar desse couro cabeludo. Só que tem um detalhe. Você tem outros folículos naquela região, que são os folículos não implantados, são os que você já tem, que eles continuam sofrendo o processo dos hormônios andrógenos, ou seja, continua caindo. Aí, o que é que acontece? Algumas pessoas recorrem ao segundo, ao terceiro implante, porque muitas vezes elas não cuidam daquele processo. Hoje já tem uma outra técnica chamada de FUE, que é Follicle Unit Extraction, que é extração de unidade folicular individual, onde eles vão pegando de forma espaçada ao longo do couro cabeludo, e aí eles implantam, sei lá, 3.000 folículos, né? Vão implantando 3.000 folículos ali, e aí vai ter uma taxa de perda, de repente, de 40%, mais do que isso é difícil, mas 30%, 40% a quantidade de perda de folículo que não vai vingar, ou seja, é um folículo que foi implantado e ele não vingou. Mas aqueles que forem implantados e ficaram, eles não caem mais. O cabelo vai nascer, vai cair normal, vai seguir o ciclo comum. Mas a outra parte que não foi implantada, ou seja, o que você já tinha naquela região, você precisa continuar cuidando. Então, o transplante ele é importante também. Ele tem um custo muito alto, a gente sabe disso. Né? Nem todo mundo dispõe desses recursos. Mas, assim, quando você faz um transplante, você investe em terapia capilar, você investe em uma suplementação correta, em um uso de nutrientes adequados para aquele processo, então você realmente honra e você vinga com a grana que você gastou. Porque muitas vezes, aqui mesmo eu trabalho com terapia capilar, e quando as pessoas me procuram, eu sempre falo, olha, eu vou trabalhar com você, mas eu vou te solicitar aqui uma lista de exames. Eu preciso ver esses exames aqui antes de eu te propor um tratamento. Por quê? Porque senão eu vou fazer um tratamento para uma pessoa que não necessariamente o meu tratamento, não é que o meu tratamento ele não é eficaz, mas assim, se eu trabalho com laser, trabalho com alta frequência, trabalho com ozônio, trabalho com óleos essenciais, que faz parte do meu dia a dia, e eu sei que eles funcionam, mas por que não utilizar o meu conhecimento da saúde para entender a fundo quem é aquela pessoa? Porque muitas vezes elas conseguem resolver o problema sem nem voltar para mim. Ela já consegue resolver por lá. Faz o exame, detecta lá uma deficiência ou uma quantidade exacerbada de algum determinado tipo de substância e com o tratamento natural ela já consegue resolver. Não precisa nem fazer o processo da terapia capilar. Então é isso. Então acho que eu quis esclarecer um pouquinho essa questão do transplante. Espero que tenha ficado claro para vocês e um pouco sobre essa questão de como a terapia capilar também vai ajudar nesse processo de manutenção desses fios que são implantados e como pode ajudar as outras pessoas que estão sofrendo com a queda de cabelo também. Isso, isso. E é importante também, viu, Felipe, a gente pensar o seguinte: o tratamento de cabelo, quanto mais a gente retardar a miniaturização, na mulher acontece muito isso. A gente percebe isso. Quando a gente assim, eu tinha um cabelo mais grosso, e aí de repente a gente vê isso nos pais, nos avós. Então, quando a gente começa a perceber, se a gente ainda ali, naquela fase inicial, a gente fizer a suplementação correta, a intervenção correta, a gente vai melhorar muito essa questão.
Então, você pontuou uma coisa interessante, é não deixar agravar, é não deixar chegar naquele Melhor ponto prevenir do que remediar, do que né? remediar. É Vocês isso querem aí. remediar, meu povo? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Isso mesmo. Aham. As pessoas perguntam lá, viu, na farmácia, se existem produtos, e eu quero também falar dessa, se você tem essa experiência, se existem produtos para retardar o branqueamento capilar. Ou seja, o cabelo não ficar branco com muita rapidez, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que já jovem começam a ter os cabelos grisalhos, tem outras pessoas que bem depois. Você tem alguma experiência? Porque a minha experiência lá não é uma experiência muito precisa, porque eu não acompanho. O paciente chega lá, compra PQQ, aquela Sim. substância que foi lançada como um bom antioxidante, e aí usa 3, 4 meses, aí cansa, porque o cabelo não vai ficar pretinho, ele só vai não deixar nascer mais cabelos brancos, a pessoa perde a paciência, vai e pinta. E qual a sua Exatamente. experiência lá com os cabelos brancos? Bom, eu vou responder essa, você está me colocando numa saia justa. Mas só de antemão, Eu quero agradecendo saber aqui, até para mim, ó. O meu ficou branco, mas eu não quero pintar. agradecendo aqui a participação, e o pessoal está bem ativo aqui no chat. Então, vocês que são maravilhosos, que estão acompanhando a gente Ah, até agora, são aí para mesmo. 1 hora, né? E aí, o que é que eu Ah, queria pedir para vocês, antes de responder essa pergunta? sim. Tem uma caixinha de perguntas embaixo, clica lá na caixinha de perguntas e deixa a sua pergunta, que a gente já vai começar a responder Já as vai dúvidas começar que a vocês tiverem, responder. certo? Isso. Mas vamos lá, Cacilda, qual é a minha experiência, né? Eu trabalho com terapia capilar há pelo menos 7 anos. Então, é desde quando eu comecei a estudar sobre a aromaterapia, sobre o uso dos óleos essenciais. E o que eu mais percebia era que o nosso organismo, quando eu pensava assim, poxa, eu vou usar um óleo no meu organismo e esse óleo vai melhorar a minha pele, vai melhorar o meu cabelo, vai melhorar a minha condição de saúde em geral. Como é que isso funciona? E aí eu comecei a perceber que as nossas células, elas têm aquele caráter lipoproteico, né? Na membrana plasmática a gente vai ter uma seletividade, é uma barreira que vai permitir tanto proteínas quanto lipídios entrarem e saírem, assim como a água também. E quando a gente utiliza um óleo, a gente está utilizando uma substância, né, rica em ácidos graxos, principalmente os AGEs, chamados de ácidos graxos essenciais, que eles vão ajudar no processo de movimentação da célula, ou seja, a célula vai se movimentar melhor e vai dar um up. É como se a célula estivesse dormindo e, de repente, quando eu Sim. passo um óleo, faço uma massagem, ela recebe aquele óleo, aquele ácido graxo, ela acorda, ela desperta. Uhum. E a gente tem vários ácidos, como, por exemplo, o ácido araquidônico, que é um ácido precursor de inúmeros processos fisiológicos do nosso organismo, mas o ácido araquidônico, por exemplo, ele tem uma cascata extremamente importante no processo de crescimento do cabelo. Por quê? Porque o ácido araquidônico, ele também ajuda o processo de produção de fibroblasto. E fibroblasto produz colágeno. E se produz colágeno, eu tenho um folículo capilar ali bombeando nutrientes o tempo todo para o cabelo se desenvolver. Então, Sim. quando eu faço esse processo, utilizando óleos naturais, promovendo uma massagem no couro cabeludo, um tratamento de forma mais sistêmica para aquela pessoa, e eu começo a perceber que há uma renovação de células, eu começo a perceber e fico calado, mas a cliente me fala que o cabelo começou a ficar mais escuro. Ela fala assim, olha, meu cabelo está ficando mais escuro, por que que isso está acontecendo? Eu falo assim, ó, eu não posso dizer a você com todas as letras que é isso, mas pela minha experiência, pela minha teoria que eu posso te dizer, é que há um processo de renovação de células. As nossas células, elas envelhecem também pelo processo de desidratação. Se a gente Sim. desidrata, a gente morre, a célula morre. Ela não tem como sobreviver. É por isso que quanto mais velho a gente fica, menos água a gente tende a beber, menos sede a gente sente, mais envelhecimento a gente vai ter. Perde elasticidade na pele, né? Os cabelos vão ficando mais ralos, mais finos, mais fracos. E aí o que é que eu faço? De alguma forma, quando eu utilizo essa mistura de óleos essenciais com óleos vegetais, eu consigo fazer com que as células se renovem com mais frequência. E esse processo de renovação celular vai fazer também com que haja um processo, em alguns casos, não são todos, e mais uma vez eu não estou prometendo nada, de um processo de redução desse grisalho, através da renovação das células. Então é basicamente essa experiência que eu tenho em cima disso.
É interessante, Parecido. porque chegam pessoas lá falando, olha, depois que eu comecei a tratar alguns aminoácidos, eu percebi que meu cabelo branco, ele está um pouco cinza mais escuro. E é interessante que acontece isso com o magnésio. Parece que ele Sim, oxida ali a melanina, não sei o que acontece. Também por isso que eu estava na curiosidade, porque eu não quero pintar meu cabelo, não isso. quero pintar, mas eu quero que ele fique esse branco um pouco mais acinzentado do que aquele branco, branco de algodão. Mas Exato. vamos aí. Olha, as pessoas estão perguntando, Felipe, não sei ler as perguntas. Eu Tem só uma estou caixinha aqui de vendo. perguntas, mas é Sim, só um detalhe, o triptofano, né? O triptofano ele é muito importante sim. para o funcionamento do melanócito. Então, quando a gente faz esse processo de reposição também, utilizando triptofano, se não me engano, é muito abundante, acho que na banana, né? Banana Na tem banana. bastante triptofano. Uhum. Então, partiu comer um cacho de banana por dia para ficar com o cabelo escuro. Ou então compra uma fórmula lá de triptofano, tudo É, vai certo. lá, pelo amor de Deus, vai lá Já na faço minha farmácia. propaganda. Vai lá E na também bioética e compra os, um e, pacotinho de triptofano. e os óleos essenciais. Oh, meu Deus, E esqueci o nome do seu salão, mas é no óleos caminho das essenciais árvores, comigo. gente. Como Isso. é? É, tá, agora é chamado Estúdio SA, mas depois eu Ai, mando para vocês aqui para gente, vocês manda. seguirem. Olha, maravilhoso. Vocês, assim, Cília, a esposa dele. Gente, que tratamento perfeito. Que coisa boa, viu? A gente se sente realmente assim, sai de lá não só com o cabelo renovado, mas com as energias, uma Ah, pessoa coisa muito boa. positiva. O salão já reflete bem-estar. Vale muito a pena. A gente se sente feliz só de pisar lá, tá Ó, certo? Cacilda, Vamos. obrigado, viu? Tem umas perguntas aqui que eu vou colocar na tela para a gente ir respondendo, Coloque. certo? Vamos lá. Aham. Essa pergunta aqui, você está vendo aí na tela? Tô vendo. Pronto, Com... acho que meus filhos, meu fio branco, no caso, apareceu Não, aos meu 11 Deus. anos. Não, meu filho apareceu aos 11 anos, cabelos brancos. O que fazer? Eita. Hum. Então, vai, Cacilda, vai lá, você. Não, aos 11 anos, imagino um processo que é necessário ela investigar um pouco mais, porque a melanina nessa fase ela está ativa. Quem faz a pigmentação é a questão da melanina, o melanócito, tudo isso, né? Se não tiver um fator genético, como está acontecendo hoje, as crianças estão, tipo assim, amadurecendo muito cedo, né? A adolescência está acontecendo muito cedo. Se não tiver um processo aí relacionado já a uma genética familiar das pessoas, né, terem o cabelo branco muito Vai começar. cedo, é bom investigar. Mas você faria o quê? Olha, Enfim. eu acho que dentro disso não responderia muito diferente, não. É fazer uma investigação mesmo, analisar o caso, porque existem fatores genéticos ligados a isso, né? Eu vejo aqui, pela experiência, tanto eu quanto minha esposa, que a gente tem aqui diariamente, são famílias onde o pai, por exemplo, tem um cabelo 100% branco, a mãe tem um cabelo escuro, não tem um fio branco, e as filhas com 15, 16, 17 anos começam a ter cabelo branco precoce. Então é uma genética que puxou mais para o lado do pai, aquela história, puxou mais ao pai do que a mãe, ou puxou mais a mãe do que o pai. Então tem essa questão. Aí você precisa ver se de repente não é um sinal, como o pessoal fala, né? Uma marca, um local específico onde tem aquele cabelo branco. Mas é praticamente investigar isso, a questão genética, e infelizmente acostumá-lo, né? Que ele está ficando com o cabelinho branco mais cedo, mas vai chegar um tempo que, se não for identificado nenhum fator genético, partir para a compreensão mesmo do processo e seguir na vida. Isso aí. Vamos para outra pergunta aqui. Aqui, ó. Porosidade excessiva tem tratamento? Já tenho 55 anos. Seria próprio da idade? Então, essa porosidade, você deve estar falando, Débora, da questão do cabelo, né? Desidratação a nível do cabelo mesmo. O mais importante é você, primeiro, criar um cronograma, uma estrutura de tratamento para o seu cabelo. Então, se você cria uma rotina diária de tratamentos, de cuidado para o seu cabelo, de proteção, uso de boas hidratações, fazer as manutenções corretas que o seu cabelo precisa,
consequentemente, você vai evoluir, existe uma tendência maior, você evoluir uma resposta mais satisfatória na redução da porosidade do seu cabelo, do que se você, de repente, estiver utilizando produtos que te indicaram de forma aleatória. Ah, esse produto é bom para mim, mas para o meu cabelo é uma coisa, para o seu é diferente. E fora que se você também tem cabelos brancos, o que é que a gente precisa entender? No processo de desenvolvimento do cabelo, a gente vai ter a melanina e vamos ter a queratina, sendo queratina responsável pela força do cabelo e melanina sendo responsável pela pigmentação do cabelo. Quando eu não tenho melanina, ou seja, quando tem a ausência de melanina, porque o melanócito está dormindo, decidiu dormir, o queratinócito, que é responsável por gerar queratina, ele aumenta a produção para preencher o cabelo. Por isso que o fio branco ele tende a ser mais grosso. E normalmente ele nasce meio espetado, né? Meio sem forma. Ele nasce bem espetado, por quê? Porque ele é um fio mais grosso. Então isso também pode afetar na questão da porosidade do cabelo. Não tem uma relação direta com a idade, a questão da porosidade, mas está mais relacionada ao tratamento. Espero que tenha esclarecido. Uhum, é isso aí. Às vezes um pH diferente do shampoo faz com que abra a cutícula, ele fique mais poroso. Bem que você falou, primeiro olhar realmente os produtos e verificar essa parte fisiológica. Manda um direct para mim que a gente marca aqui no salão. Marque mesmo. Pode deixar que eu resolvo essa sua porosidade aí. Vamos para a próxima. Deixa eu fechar aqui essa pergunta, vamos para outra. Tô gostando, viu? Aqui, ó. Essa é interessante, viu? A intolerância à lactose poderia direcionar a queda capilar? E aí, Cacilda? Ai, com certeza. Ó, lactose, é a proteína do leite, né? É um dos elementos mais inflamatórios que existem, igual o glúten. Então, se a gente já começa a ter... Ah, eu tô com inveja de você que tá bebendo água. Olha aqui meu copinho que eu ganhei, ó, do pessoal do curso de chef. Foi eu aqui. Parabéns, Tintim. Tintim, exatamente. Tem que beber água para hidratar, para não ficar mais jovem, né? Com certeza. Então, a lactose, ela tem essa característica de ser na verdade, ela é um açúcar. É uma ose, né? É um açúcar. Ele tem a tendência de ser inflamatório. Se a gente vai desencadear um processo inflamatório no nosso organismo, consequentemente, a gente vai enfraquecer o fio e ele vai ser uma das tendências de aumentar a queda capilar. Perfeito. Aí, ó. Então, vocês entendem a relação da cascata inflamatória. Então, se eu inflamo o meu corpo, eu estou fazendo com que agora o meu corpo comece a focar nos órgãos vitais, e os órgãos que não são vitais ou regiões que não são vitais, como cabelo e unha, ele deixa de lado. Aí a gente tem um eflúvio causado, por exemplo, por um processo exacerbado do consumo de algo que é de origem inflamatória. Só tem um ponto, Cacilda, que é importante, é que nós, seres humanos, produzimos a lactase para a fase de lactação. Né? A gente tem a lactase no processo onde a gente está ainda mamando. E nós somos os únicos seres que consumimos leite de outra espécie, que não é a nossa, na fase adulta. Então, amigo, se você cursou com intolerância à lactose com 40, 50 anos de idade, você é um vencedor, porque foi muito tempo o seu corpo suportando e dando conta da fisiologia. Então, realmente, existe esse ponto em relação à inflamação e você respondeu isso aí com muita maestria. É isso aí. Vamos para cá. Aqui, ó. Existem alimentos para fortalecer o cabelo? Alimentos. Vários, não é? Olha, alimentos. Eu vou dizer um alimento que eu sei que fortalece o cabelo, mas que não é, nem todo mundo gosta. Repolho. Repolho é rico em metionina. Ele tem aquele cheiro de enxofre. E ele é muito rico em metionina. Mas ele é bom para fortalecer o cabelo e enfraquece o casamento, viu? Na hora de esqueça disso, né? Então vamos ver o que a gente prefere. Se é o cabelo bonito ou outra coisa. Né? O ovo também. Mas, ó, banana, né, que é rica em potássio, todos os alimentos que são ricos em cores, em pigmentos, vamos pensar em todos os carotenoides,
né? Beterraba, cenoura, abóbora, Isso. todos eles. Se você vê um alimento com a coloração laranja, vermelha, você pode perceber, aquele alimento ali, ele vai me enriquecer de nutrientes para o cabelo. Se ele vier associado a uma vitamina C, por exemplo, melhor ainda. Se você Exato. faz um suco de beterraba ou com laranja, algo desse tipo, Aumenta a você pode ter absorção. certeza. Ele Do vai ferro. melhorar a absorção intestinal e vai nutrir melhor Exato. seu cabelo, sua pele, vai fazer inclusive uma fotoproteção, né? Ó, Porque você ele falou tem. da, Você falou da abóbora e a gente quase deixa escapar sobre isso, sobre o óleo da semente de abóbora, Pois né? é. Hoje os estudos eles trazem tratamentos inúmeros para a queda capilar, tanto em homens quanto em mulheres, utilizando o óleo da semente de abóbora. Aqui a gente tem um hábito de tirar a semente da abóbora e não jogar ela fora. A gente tira a semente da abóbora, deixa secar, põe ela no forno, ela dá uma assadinha. Se quiser pôr um pouquinho de sal, sal rosa do Himalaia, pode pôr, mas você come ela como se fosse uma castanha. Ela é bem crocantezinha, bem gostosa. Mas aquela semente, além dela ter um potencial gigantesco de magnésio, lembre do que Cacilda falou sobre magnésio, ela também vai fazer um processo de redução dos fatores inflamatórios do corpo e ela facilita o desenvolvimento do cabelo. Então, É nunca muito mais bom. jogue fora a sementinha da abóbora, Semente viu? de abóbora. Agora, um negócio trabalhoso de fazer, viu, gente? Eu prefiro comprar lá já prontinha na casa do suplemento. Ai, como é Então, se difícil não esperar quiser ter, secar. se não quiser Torra. ter o trabalho que eu tenho, compra lá com Cacilda, lá na farmácia ambulante. Entrega em menos de 24 horas. Vamos lá aqui para mais outra. Ela falou, né, que hoje está com 36 anos e existe a genética da parte do pai. Aí, É, dentro do que a gente já havia especulado. Não é isso? isso. Aham, isso mesmo. Deixa eu ver aqui no chat se ficou mais alguma pergunta. Ah, teve As uma pergunta. perguntas que eu vi aqui e que eu vi no meu Instagram, aparece aí para você também, Felipe? São Todas? as perguntas que estão no chat aqui, que o pessoal foi Tá, pronto, escrevendo. tá. Aí eu vou Isso. responder uma aqui, e depois você responde a seguinte. Essa daqui é: qual é o óleo essencial que auxilia a renovação das células? Né? É, Hum. óleos essenciais em geral, eles trabalham no processo de metabolismo das células. Então a gente vai ter basicamente assim, como quase que todos os óleos, para não dizer todos, atuando no processo de metabolismo, ou seja, de funcionamento celular. Então a gente tem óleo essencial de alecrim, óleo essencial de menta, óleo essencial de lavanda, o óleo essencial de copaíba. Então alguns óleos essenciais que são mais específicos para essa parte do cabelo, eles vão atuar no processo de renovação das células. Se você também quiser adquirir óleo essencial, pode me procurar, que eu também tenho uma marca de óleos essenciais e posso estar te oferecendo essas opções aí para você tratar. Além de criar fórmulas especializadas utilizando bases naturais para o tratamento do seu cabelo e couro cabeludo. A outra pergunta Excelente aqui, nos óleos essenciais, viu? Tem muita experiência, muito conhecimento. É realmente encantador. tem um aqui, obrigado, Caceta. Tem um aqui que ela perguntou, a minha Curi. Nós temos aqui, né, a prima de Augusto Cury, que bom, né? Tá aqui com a gente. Tá. Ela perguntou assim, ó, essa vai para ti. Meus cabelos pararam de cair um pouco, mas voltaram de novo à queda, e isso me estressa. Pois é. Vamos pensar o seguinte: parou de cair quando você passou um tempo suplementando, você está dando continuidade a essa suplementação e ele está voltando a cair com mais frequência? Suspenda a suplementação. Você já nutriu o suficiente e essa hipervitaminose, muitas vezes, ela vai provocar uma queda excessiva. Se é esse seu caso, se você já está suplementando, então chega um limite onde ele volta a cair, significa que você não deve fazer essa suplementação. Deve dar um tempo e depois retornar. Se o caso não for esse, de você estar suplementando e você só está percebendo essa queda excessiva, é bom descartar todas as possibilidades de alguma outra patologia, ver o resultado dos exames laboratoriais, estando tudo dentro da normalidade, aí sim
você deve suplementar para repor os nutrientes, os aminoácidos, as vitaminas e os minerais que o nosso organismo precisa para fazer aquilo que Felipe disse, fertilizar o bulbo capilar. Exato. Entendeu? E usar bons produtos, controlar os fatores do estresse, que hoje é muito difícil, mas é um dos fatores que mais desencadeia a queda de cabelo, e isso aí. Perfeito. Isso Né? aí mesmo. Bom, eu acho que a gente já estamos aqui 1h20, né? Então o papo tá bom. A gente combinou a live terminar o quê? 1h da manhã, não foi? Foi mais ou menos isso. Foi. Então, tem alguém aí para ficar até 1h da manhã? Aperta aí o coraçãozinho que a gente fica até 1h da manhã aqui. É um papo maravilhoso. Eu adoro falar de cabelo, ainda falar com quem tem conhecimento também é fantástico e a gente fica muito feliz em relação a isso. Mas é isso, gente. Isso é tudo, pessoal. A gente vai deixar gravado, né, Felipe? Você vai deixar gravado, isso aí. Quem quiser depois assistir mais uma vez, tirar mais alguma dúvida, ou mandar realmente um direct para mim ou para você, a gente pode falar mais sobre isso, viu? Então vamos seguindo aí, podem seguir a gente, podem me seguir no Instagram, segue a Cacilda também, que essa mulher tá no digital aí, ninguém para ela. Eita, comecei, Eu foi estou aí engateando. empurrando, sou aluno, mas estou empurrando aí, bora, minha amiga. É isso aí. O negócio vai rolar. Obrigada. Então, eu acho que a gente tem como educadores, né? Posso falar assim do processo da educação. Acho que como educadores, o que a gente sempre quer fazer é passar tudo aquilo que a gente sabe. Porque os nossos grandes mestres, muitas vezes, foram para o caixão cheio de conhecimento. E o conhecimento, ele é um ciclo. A gente precisa passar ele adiante. Então, quando a gente vem aqui e faz uma live e a gente senta aqui para poder falar realmente sobre coisas interessantes, falar sobre o cabelo, sobre o mecanismo de funcionamento do colágeno e de outras coisas, a gente está dedicando realmente esse espaço para poder entregar com muito amor, com muita maestria, tudo aquilo que a gente acredita e que pode realmente ajudar na vida de vocês. Então, ajudar o outro, enriquecer a vida do outro, que nos faz realmente felizes, né? Então, assim, amo o que faço, também sou educador por paixão, por amor. Me lembro de minha mãe dizendo, minha mãe é professora, e ela diz, meu filho, não vai ser professor. Mas falou, é bom demais, a gente gosta. É bom demais. Felipe, para selar, tem um baiano, não sei o nome do compositor, mas ele diz assim, só é seu aquilo que você dá. Então, quando a gente tem aquela coisa de dar aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que nos pertence, né? E aí vai para o outro, e essa troca é muito boa. Eu também estou super feliz. Algumas pessoas entraram agora, e a gente já está encerrando. Felipe vai gravar, ele vai fazer esse processo. Gravado. Eu vou passar para a Cacilda também, e aí ela vai estar postando aí no Instagram. Eu vou colocar também. Gravado. Viu? Vai ficar gravado. Já pediram outra live, viu? Eita, que bom, que bom. Agradeço os elogios também. Agradeço. Viu? Vamos fazer uma próxima. Pronto. Cacilda, finaliza aí com uma frase de impacto, que eu sei que você é muito boa nisso. Oh, meu Deus do céu, me pegou de surpresa. Mas é isso. Eu estava pensando essa semana sobre, assim, o meu medo de entrar nas redes sociais. E aí eu vi uma mensagem da primeira-dama dos Estados Unidos dizendo assim: você precisa ter coragem de fazer aquilo que você pensa não ser capaz de fazer. E no momento que você começa, você vê que você é capaz. Então, sejamos capazes de fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja, que a nossa vontade deseja, que a nossa fé deseja. Se aquilo for trazer para nós bondade, se for trazer para nós frutos, né, de bons frutos, com certeza a gente vai conseguir realizar, tá certo? O mundo caminha para o bem. É isso aí. Beijo, Felipe. Obrigada. Obrigado, gente. Amo vocês. Muito obrigado. Beijo. Viu? Tchau. Tchau. Tchau.